Todo mundo sabe o quanto LeBron James é gigantesco para a liga, mas mesmo assim, sempre tem um jogador que tenta provocar LeBron ou humilhá-lo, e o resultado sempre é o mesmo. Ele sempre destrói os jogadores que tentam provocá-lo, e nesse vídeo você vai ver os maiores momentos em que LeBron James humilhou os seus oponentes. O Cleveland Cavaliers estava jogando contra o Philadelphia 76ers, e o Ilyasova estava fazendo uma boa partida e tentando desestabilizar LeBron James no jogo. Bem, LeBron simplesmente deu uma resposta estrondosa para o jogador dos Sixers. Agora vamos falar do maior vilão, ou maior palhaço se você preferir, da NBA atual, Dillon Brooks. O LA Lakers iria enfrentar o Memphis Grizzlies nos playoffs, e no jogo 2, Dillon Brooks começou a provocar o LeBron em todas as jogadas, até irritar muito o papai. Após a vitória, Brooks deu uma entrevista falando que para marcar o LeBron é só levar ele para a esquerda, que não tinha medo nenhum de LeBron James. Bem, no jogo 4, o LeBron não estava apenas acabando com o Grizzlies, mas na jogada final, o LeBron foi enfrentar o Brooks na marcação. E o Brooks deixou o LeBron ir para a esquerda, pois segundo o vilão, o LeBron é horroroso jogando desse lado. E o resultado todo mundo já sabe. E o melhor de tudo dessa história, galera, é que além do Dillon Brooks falar que o LeBron estava velho e que não conseguiria jogar levando para a esquerda, o Dillon Brooks também falou que só respeita jogadores que fizerem 40 pontos na cabeça dele. E cara, por incrível que pareça, no jogo 6, o Lakers venceu o Memphis por exatos 40 pontos de vantagem. Cara, dá pra fazer um vídeo só de besteiras que Dillon Brooks falou e apanhou na sequência. Se vocês quiserem o vídeo, comenta aqui embaixo que dessa vez o vilão foi simplesmente trucidado. Tentar dar um toque em uma enterrada do LeBron é um grande erro. Tanto é que pouquíssimos jogadores na história conseguiram isso. Mas tentar posterizar o LeBron foi a pior decisão da carreira de Evan Turner. Que o LeBron James consegue humilhar todas as estrelas de NBA, isso todo mundo já sabe. Mas e no dia que o LeBron humilhou o Michael Jordan? Dessa você lembrava? Se liga só. 27 points in the opening frame. Here's a steal by LeBron. Here comes a show. James with the throwdown. And then the steal gets this team going. He's not even looking at the... I think he was looking at Michael Jordan. I was thinking the same thing. Michael Jordan's a little left of that Charlotte bench. I think that was a look at Michael like... Turn out the lights, my friend. Agora vamos para a vez que LeBron James quase acabou com a vida de Jason Terry. Antes do jogo entre Heat e Celtics, o Miami vinha de uma sequência de vitórias de 22 jogos seguidos. E ao ser perguntado sobre isso, Jason Terry falou que não estava nem um pouco impressionado com isso ou com qualquer coisa que o Heat e o LeBron pudessem fazer. Bem, essas foram as últimas palavras antes de Jason Terry ter sido quase abatido no jogo contra LeBron James. Shooting 67%. They're 20 of 30 here tonight. Jason Terry, good defense. Wade from behind takes it away. Chalmers. Oh, damn! Whoa! And a technical foul called on Miami. Just watch as they lay it up there. Watch this. E não para por aí. Para deixar esse lance mais emocionante, LeBron James falou ao final do jogo sobre o que ele achou da enterrada. Ele falou isso aí. Did you even see Jason down there? Yeah, I seen him down there. Guess he didn't see me. Meu Deus, LeBron, pra que humilhar tanto assim o cara, pô? Agora vamos para um momento que vai doer em nós brasileiros. Thiago Splitter queria fazer história e enterrar na cabeça de LeBron James. E ele tentou, mas todos nós sabemos que tentar posterizar o LeBron é um grande erro. E o Splitter aprendeu isso da pior maneira possível. Splitter winding up to throw it down, and the strength of LeBron James to stop this and throw it back.
Todo mundo conhece Ron Artest, que se apelidou de A Paz Mundial. E convenhamos que de paz mundial ele não tinha nada. LeBron James, no seu ano de calor, irritou tanto Ron Artest que ele tem pesadelos com LeBron até hoje. Se liga só. LeBron came into the league, first game in Indiana, he gave me 25. He went to the fans and said, "This is your best defender, right?" I heard this, right? I'm fucking furious. I know you furious. But I'm super fucking pissed he disrespected me, and I want to walk up to this motherfucker, and you know, he bust my ass. Tem muitos jogadores que são lembrados por coisas positivas na NBA, mas esse não é o caso de John Lucas, que será sempre lembrado por ter sofrido uma das enterradas mais humilhantes da história da NBA. Em 2012, o Heat enfrentava o Chicago Bulls, e na metade do primeiro quarto, LeBron James fazia isso aí. Another scoring option and a different way to score. Coming off does it again. Picks off Hamilton and he goes right over Lucas. I didn't even see that on the play originally. Ele literalmente pulou sobre Lucas, e pra ficar pior, ainda deu uma encarada humilhante, sem piedade nenhuma. Agora vamos para um dos momentos mais impressionantes da história da NBA. O Golden State Warriors vencia as finais da NBA por 3-1 em 2016, e Klay Thompson se sentiu grandão o suficiente para provocar LeBron James antes do Warriors ser campeão, até porque nenhuma equipe na história tinha virado um 3-1 nas finais. Guys talk trash in this league all the time. You know, I'm just kind of shocked some guys take it so personal. It's like, I mean, you know, it's a man's league, and I've heard a lot of bad things on that court, but at the end of the day, it stays on the court. We're all competitive people. People have feelings, and people's feelings get hurt, even if they're called a bad word. I guess his feelings just got hurt. No, I'm not. What did you say Klay said? Klay said, I guess he just got his feelings hurt. Oh, my goodness. Depois dessa risada do papai, todo mundo sabe o que aconteceu. O Cleveland não só reverteu a série, como LeBron James protagonizou um dos truques mais lendários da história da NBA. Agora vamos falar de Jusuf Nurkic e de como o papai LeBron é vingativo e não esquece as provocações que levou. Em um jogo do Cavs contra o Nuggets, Nurkic deu um toco no LeBron e depois saiu provocando o papai. Mas o LeBron não esqueceu disso e anos depois o LeBron mostrou ao Nurkic o que acontece quando o provoca. Takes him down. Lost him. Blocked on the help out by Nurkic. And then Nurkic looks at LeBron. Right, and laughs at him. Back in front. LeBron turned the corner. Inside! He made Jusuf Nurkic a screensaver. 15-14. The Kevlar bench is going nuts. LeBron James with a dance to the hoop and throws the hammer down. Jay Crowder estava cheio de marra enfrentando o Lakers e LeBron James, fazendo uma dancinha após uma vitória do Suns na série. E como o papai LeBron não leva desaforo para casa, ele humilhou Jay Crowder e ainda estava sorrindo antes de fazer a jogada. Detalhe, a reação do banco do Lakers só deixa tudo mais humilhante. This has become personal between these two. Cleared out. LeBron wants Crowder. Shot clock to 7. Spins off of him. LeBron hangs. The reverse is good. And look at the Laker bench. A 15-2 burst by LA. Booker is fouled on the other end. Voltando para um jogo entre Lakers e Pacers, uma torcedora estava falando coisas absurdas para LeBron James. Tanto é que ela foi expulsa do jogo e ainda chamou LeBron de chorão. Bem, quem não gostou nada disso foi o Indiana Pacers, que viu LeBron simplesmente trucidar o time sem dó nem piedade alguma. Too hot for Sabonis to handle. Lakers, LeBron down. LeBron about to get into his action. Launches a three. Got it! The king from distance. You got to play some defense here. There, he gets it right back. At the clock. With 2, LeBron again for 3. He hits another from downtown. It'll be another three-point attempt. Well, here he is with 5, with 4. LeBron steps for another 3. Got another one. LeBron drains another one. Yes, sir. And letting
Vamos para o maior carrapato da carreira de LeBron James, Lance Stephenson. Na série entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers, Stephenson estava enchendo o saco do LeBron, como ele já estava acostumado a fazer sempre. Mas o papai não deixou barato e aplicou uma sequência memorável de toco e game winner para deixar Stephenson e todo o Indiana sem palavras. Seconds left. Cleveland triggers in. James, 2 seconds. 1 second to the win. Oh! LeBron James delivers. That's a winner in Cleveland. Comenta aqui embaixo qual o próximo jogador que vocês querem que eu traga nesse tipo de vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para dar aquela moral. Até a próxima e tamo junto.